Muito bom dia, 19 de outubro de 2025. Vamos dar início ao nosso giro semanal do mercado cripto. Hoje eu vou falar do Bitcoin, do Ethereum, da Solana, da Near e da FET. Antes de começar o vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal, ative as notificações. Caso queira fazer parte do nosso grupo exclusivo do Telegram, grupo dos membros, em que são passadas análises exclusivas, vídeos que não são passados aqui no YouTube, live semanal, carteira recomendada com as moedas que estamos comprando para a próxima alt season, que está armada, pessoal, armadinha para chegar nos próximos meses. Deixo o link de acesso na descrição, tá, pessoal? Tem também o link do meu contato pessoal do Telegram, qualquer dúvida, só mandar mensagem. Vale muito a pena, muito barato, e você só tem a ganhar e acumular lucros ao longo do tempo, que é o que estamos fazendo desde julho do ano passado, quando o grupo foi aberto. Beleza? Bom, pessoal, Bitcoin aí, estamos começando a terceira parte da nossa saga, a saga dos 92K. E agora, hein? Será que o Bitcoin agora vai nos 92? Isso aí, agora o pessoal começa a falar dos 92, já tem gente até falando dos 74, né, pessoal? Só que isso aí eu falo há meses e meses e meses. Tem até uma saga aqui no nosso canal, que estamos na parte 3, a terceira capa aí. E antes da primeira capa eu já falava há bastante tempo desses 92K. Quando eu comecei a falar, eu tinha avisado que lá na frente, quando os movimentos começassem a acontecer, aí todos iriam falar dos 92K, que é exatamente o que está acontecendo. Agora todo mundo está descobrindo a roda, né, pessoal? Então, acredito, tá, que o Bitcoin possa fazer, de fato, este movimento. Para mim, a correção desta pernada de alta, certo? Essa correção foi startada, tá, pessoal? Então, o Bitcoin tende a corrigir toda essa alta e a correção tende a ser proporcional ao tamanho e ao tempo, certo? Sabendo que ele pode corrigir, tá, pessoal? 100% da pernada, sim. Então, acredito que nós estamos para formar aí a retração do nosso Uptrust. Há bastante tempo eu já trago para vocês essa estrutura básica de distribuição de Wyckoff, em que a gente deve fazer a volta do Uptrust para aí sim termos a pernada final do ciclo e depois bear market. Certo? Que está desenhado aqui na tela para vocês, bonitinho. É um movimento, pode ser nesse sentido ou pode ser nesse sentido, tá, pessoal? Não tem problema nenhum. Ainda assim é um movimento saudável. Tem nada de bear market aqui, não tem nada, tá, pessoal? Então, tudo certo. Beleza? Então, já tinha passado para vocês também, para entender o movimento, que dentro de um ciclo impulsivo, que é todo esse ciclo que vem lá, dos 15K até o topo histórico, toda essa impulsão aqui, certo? Já trouxe para vocês também, em outros vídeos, que por um estudo de Wyckoff sobre ciclos de preço, aqui seria uma acumulação, toda uma acumulação. Aqui nós já tivemos a nossa reacumulação. E agora a gente está dentro de uma distribuição de fim de ciclo, pessoal, que é esse desenho que vocês têm aqui na tela. Certo? Então, quem acompanha o canal há mais tempo sabe que essa distribuição há muito tempo eu trago aí, quando ninguém falava em distribuição, só falava em alta infinita. A galera do alta infinita, né? Então, acredito que agora estamos para finalizar o movimento, tá, pessoal? E a hora do medo não é aqui, não é aqui e não é aqui, tá, pessoal? A hora de ter medo é aqui. Lembrem-se disso. Certo? Aqui, vocês têm que agradecer aos céus, tá, pessoal? Pelas oportunidades que estão tendo, principalmente para quem tem caixa.
certo? Então, BTC, acredito aí, pessoal, que vocês, assim, ó, vou explicar. A partir de agora, tá, vocês têm que prestar atenção. Vocês têm que prestar atenção, tá, pessoal? Em pontos para compra, certo? Quais que são os pontos interessantes aí para quem pretende comprar BTC, tem caixa, quer comprar? Eu ficaria de olho em 3 pontos, tá, pessoal? Que é esta região de volume, aqui dessa POC de volume aqui, ó, tá vendo? Que é o ponto de controle de volume de toda essa queda que a gente teve aqui atrás. Então, esta região aqui é importante, tá, pessoal? E ela pega exatamente a captura desse fundo aqui, ó. Então, pode ser aos 97k, tá, pessoal? É uma possibilidade que o Bitcoin raspe aqui e segure e suba? É. Então, 97k é uma região compradora. O fechamento deste FVG nos 92k é uma região totalmente compradora. O centro do caixote, tá, pessoal? E a base, 74, 73 também. Excelente região. A partir de agora, pau na compra nesses 3 pontos, certo, pessoal? Que depois deve vir a alta final do ciclo, alt season e por aí vai. Vou botar aqui no gráfico diário, quero passar algumas coisas que podem acontecer aí no curto prazo, certo, pessoal? Curto prazo, o que a gente tem aqui, ó? Eu trouxe para vocês um mapa de liquidez para a gente entender algumas possibilidades. A gente tem muita liquidez acumulada, tá, pessoal? Muita no 116k e 600 aqui, ó. Tem bastante, tá? O Bitcoin costuma ir atrás. Vocês estão vendo que está disparado aqui muito mais liquidez que tem abaixo, né, pessoal? Então, se a gente for olhar essa região, o que a gente tem aqui nessa região? A gente tem um grande de um FVG diário aqui, ó. A gente pode pegar daqui, tá? 117,600, essa região aí, 116, toda essa região aí, tá, pessoal? Então, o Bitcoin no curto prazo, ele pode, pessoal, estar fazendo aqui um ABC corretivo, tá? Seria aqui uma onda A, uma onda B, para fazer uma onda C e depois dar continuidade. Então, fiquem de olho se o Bitcoin pegar esse topo aqui, ó, pessoal, pegar a liquidez aqui em cima, inclusive para quem pretende usar futuros aí, pessoal, quiser vender, é um ponto bom para procurar por vendas, tá, pessoal? Porque para mim o Bitcoin finalizou todo o movimento diagonal que ele vinha fazendo aqui, ó. Eu já trouxe para vocês aqui em outros momentos, que é todo o movimento que a gente tinha aqui nessa diagonal, e a gente já perdeu, tá, pessoal? Isso aqui para mim, finalizado esse topo, ele não vai mais buscar, tá, pessoal? O Bitcoin não tende mais a vir aqui em cima antes de corrigir, certo? Então, o que pode fazer agora no curto prazo, é isso que eu estou passando para vocês, ele pode fazer um movimento nesse sentido, tá, pessoal? Pode. Como também ele pode vir um pouco mais acima aqui e cair, não tem problema. Só uma possibilidade de curto prazo, certo? Mas a expectativa é que ele venha pegar essa liquidez aqui, tá, pessoal? E aí, a gente já sabe, POC de volume, FVG, base da estrutura do caixote. Certo? Então, BTC pode ser que tenha um pumpzinho aí nas altcoins também, certo? Para depois cair, isso movimento de curto prazo, certo? Se a gente pegar uma análise de tempo para a correção, tá, pessoal? Para corrigir toda essa pernada aqui, ó, isso eu já passei lá no grupo de membros, vou passar para vocês aqui, ó. Nós teríamos toda essa correção sendo finalizada, tá, pessoal? Até 20 de novembro, certo? Até 20 de novembro aí seria um prazo plausível até, tá, pessoal? Pode ser antes.
para o Bitcoin finalizar a correção dessa pernada, beleza? Até 20 de novembro aqui, tendo como um limite, que eu não acredito, tá, pessoal? 4 de janeiro, que é o tempo limite do movimento, para ele ser finalizado. Seria 50% do tempo da alta, tá, pessoal? Mas a expectativa é que seja em 25% do tempo desta diagonal, porque isso aqui foi um ending diagonal, tá, pessoal? De Elliott. Então, perdendo isso aqui, e já perdeu, é porrada para baixo, tá, pessoal? Ele pode até subir aqui, mas é pancada. Certo? Então, acredito que estamos aí nos armando para uma possível altinha agora aqui na frente, e depois elevador, tá, pessoal? Para correção. Beleza? Mas não se assuste, já falei para vocês, é um movimento que tem que agradecer, tá? E quanto mais fundo for, melhor para comprar. E depois o BTC volta para romper o topo histórico. Beleza? Então, BTC tá aí, tá? As minhas expectativas são essas. As altcoins fizeram um movimento que há bastante tempo eu aguardava, que era a captura dos caixotes, captura dos fundos. Passei para vocês. Então, elas estão habilitadas a subir, tá, pessoal? Elas só não estão explodindo porque estão segurando o BTC, está segurando as altcoins, está puxando para baixo, e a dominância está sendo segurada, tá, pessoal? A dominância tende a cair bastante. Beleza? Então, BTC é isso. Ethereum. Ethereum, o que a gente tem para o Ethereum? Gráfico semanal. Ethereum dentro de um caixote aqui de reacumulação, que eu já há bastante tempo passo para vocês, todos os movimentos de livro sendo desenhados. O que falta agora para o Ethereum estourar a tampa e pagar toda essa acumulação aqui, lá na região dos 8.600 até os 10 mil dólares. Falta o backup, pessoal, de fazer essa correção aqui dessa pernada de alta para estourar, certo? Então, o Ethereum, quando ele subiu, e para quem lembra, ou para quem é novo, o Ethereum, eu passei a call de compra aqui no YouTube em 1.650, certo? Falei para vocês aqui nessa região, pessoal, é hora de comprar, pessoal, não tenham medo, isso aqui é uma região de demanda. Deve entrar demanda nessa região, é a expectativa, e quando subir, que ele suba forte. Eu desenhei aqui o movimento, tem um vídeo aí atrás, se vocês entrarem no canal, que a capa é o Ethereum, uma imagem do Ethereum na capa, que é uma gravação de parte daquele vídeo que eu falei lá em março de 2025. E o Ethereum cravou o movimento. E o que eu falei? Quando chegasse aqui em cima, eles, os youtubers, iriam estar mandando comprar, porque seria lua. E você deveria comprar aqui. Lembra? E o que acontece? O que aconteceu quando o Ethereum estava aqui? Não era lua? Compra, lua, 4 mil dólares, compra. Tá aí, ó. Passei também. Isso eu passei no grupo de membros, tá, pessoal? O Ethereum tinha feito uma entrada de confirmação para queda aqui pelo gráfico diário, tá? Por que queda? Porque aqui ele quebrou a estrutura, ele fez um choque, pessoal, que a gente chama de mudança de caráter, certo? Que ele vinha num caráter de alta, ó, topos e fundos ascendentes, e aqui foi um movimento que ele quebrou esse fundo anterior. Então ele mudou o caráter, nos avisando, vou entrar em queda. Certo? O que é o normal depois que faz essa quebra? Que ele volte, mitigar essa pernada de queda, tá, pessoal? Esse movimento de queda, atrás de uma região de oferta, e o que ele encontra aqui? Um bloco de ordem, que a gente tinha aqui na base. E aqui foi a confirmação, tá, pessoal? Para venda, entrada de confirmação para continuar o choque, o movimento do novo caráter, que é para baixo, certo? Lindo o movimento de Ethereum, cravou o order block aqui, ó. Ethereum agora para mim, tá, pessoal? Para mim, vai corrigir bastante essa pernada. Eu acredito, tá,
que o Ethereum deva vir nos $2.500. Acreditem se quiser. Tá aqui, ó. O que a gente tem aqui? Um order block bem definido, certo? E se pegarmos o volume de toda a alta, eu já passei várias vezes aqui também, temos uma POC de volume na região. Olha que coincidência linda, né? Então, esta região aqui tende a ser tocada, tá, pessoal? $2.500, o que seria uma linda correção de toda essa pernada de alta. Para aí formar um pivô de alta, quebrando o topo e indo para a lua. Aí sim. Aí lá, $8.600, psicologicamente 9.000, podendo ir a 10.000, tá, pessoal? Então, Ethereum, para mim é isso. Só que antes, tem um detalhe no Ethereum. Temos um FVG mensal aqui, ó, em 3.120, tá, pessoal? Toda uma região, 13.200. Então, pode ser que... Olha que lindo isso aqui que o Ethereum fez, ó. Vou explicar para vocês. O FVG aqui pelo semanal tá um pouquinho mais acima, ó, pessoal. Ó, 13.200, tá? O que o Ethereum fez? Isso aqui eu já cansei de explicar aqui no YouTube para vocês, tá, pessoal? Quando o preço tá num processo de alta ou de queda, aqui no caso de queda, tá? E aí aqui a gente tem a nossa POC. A nossa POI, tá, pessoal? Que é o nosso ponto de interesse, tá? O FVG. Aí ele para antes e sobe. Aí ele volta, alinha fundos em cima e sobe. O que ele está fazendo aqui, pessoal? Ele está induzindo, manipulando, criando liquidez abaixo para depois ele dar o tiro e vir tocar a POI, liquidando toda essa galera aqui que acreditou que esse fundo duplo aqui é um suporte, que daqui ele vai segurar. Mas ele não vai, tá, pessoal? O Ethereum tende a tocar aqui embaixo, 13.200, certo? Então isso aqui para mim é uma armadilha, essa liquidez aqui, que eu até deixei desenhadinha aqui, ó. Armadilha, tá? O Ethereum tende a furar e tocar essa região. Capturando esse fundo duplo e tocando essa região, pode subir e explodir? Pode. Eu acredito que ele vai vir um pouco mais abaixo, tá, pessoal? Por causa do volume. Mas, um DCA é válido. Compra um pouco em 13.200, 2.500. Beleza? Então, Ethereum basicamente é isso. Isso daria o que de queda aí para o Ethereum? Ó. Se ele ainda for lá nos 2.500, tá? 35% de queda. Em Ether. Antes da alta infinita. Beleza? Altcoins, quero comprar altcoins, você pode até se basear pelo Ethereum, pessoal. Quando o Ethereum começar a tocar as POIs, aqui e aqui, compre altcoins. O Ethereum deve marcar o fundo das altcoins, entende? Em resumo, é isso. Ethereum é isso, tá? Uma grande de uma reacumulação, linda, por sinal. E logo, logo deve vir o efeito dessa causa, tá, pessoal? Tá gerando uma causa aqui, vai fazer um backup e depois vai pagar o alvo, certo? Solana. Solana, seguinte, também, uma grande de uma reacumulação, tá, pessoal? Com alvos, $420, $330. Acredito que ela vai lá nos 420, tá, pessoal? Só que tem um detalhe. Eu ainda mantenho e acredito algumas análises que eu já passei aqui, que a Solana deve tocar a base da reacumulação. E por sinal, temos um order block exatamente na base. E aqui na região dos 77, 75, tá, pessoal? Aqui ela já tá armando toda uma liquidez, ó. Toda uma liquidez. Isso aqui, quando ela perder isso aqui, pessoal, e perder a mediana do caixote, que é essa linha do meio aqui, ó, a pancada vem, tá? Pra base. Pelo menos pra base. E a gente deve vir capturar este alinhamento aqui, ó, desses fundos, tocando essa POI. Esse ponto de interesse aqui, que é o order block, bloco de ordem, certo? Então, eu acredito nesse movimento para Solana antes de ela explodir. Eu não acredito que daí, da onde ela tá, ela vai fazer isso aqui explodir, tá, pessoal? Não acredito. Certo? Ela tá armando, ela tá alinhando liquidez aqui, ela vai buscar isso aqui, na minha visão.
Beleza? Então vocês já podem ver aí o tamanho da brincadeira, ó. 60% de queda. Em Sol, Ethereum 35%, Solana 60%, altcoins, se renovarem fundo, deve ser isso, que vão corrigir também, mais ou menos. Então a gente pode ter uma renovação do fundo de sexta-feira aí, foi aquele pânico, que eu comprei o pavio aí de muitas altcoins. Então eu estou com cadastro e não vou mexer, tá, pessoal? Porque para os altcoins voltarem no meu preço médio, teriam que cair tudo que caíram sexta-feira até mais, entende? Então, e para mim, se fizerem esse movimento, vai ser o último, tá? E aí explode, acabou. Fim de correção, certo? Então, Solana é isso, tá? Tomem cuidado ao achar que tem algum suporte aqui, não tem, eu não tô vendo suporte nenhum em onde ela tá. Então, Solana a gente espera que ela faça aí uma queda, uma busca de liquidez capturando esses fundos, que ela ainda não veio, tá, pessoal? E depois exploda. Se explodir daí de onde está, para mim é uma grande surpresa, tá? Não é para ela fazer isso, não deveria, pelo menos. E outra coisa que eu vou passar para vocês, já que eu falo do bear market lá do Bitcoin, quando ele corrigir, eu já passei lá no grupo de membros, gráfico mensal da Solana, quando ela subir, tá, pessoal? Quando ela der início ao o Bitcoin startar o seu bear market, a Solana tende a vir fechar esses buracos aqui embaixo, tá, pessoal? Ó, eu não vou falar deles agora como alvos, porque para mim não vai agora, tá? Mas no bear market, para quem gosta de Solana, vai ter a chance de comprar Solana em $48 e $30, certo? Acredito que ela volta para fechar essas falhas aí que ela deixou para trás, lá no bear. Mas não acredito que vai agora, tá, pessoal? Agora eu acredito numa movimentação como essa que está desenhada aí na tela. Ela voltar a testar a base do caixote aqui, para explodir, certo? Então, Solana, esse é o gráfico mensal, tá, pessoal? E o semanal. Solana para mim é isso. Near, isso aqui é tirado lá dos nossos estudos da área de membros. Para mim, Near, duas movimentações em Near agora é isso, tá, pessoal? Ou ela volta a testar a base do caixote, que é o que a gente estava aguardando, que ela viesse capturar, lembra? Tinha desenhado esse caixote. Falei, pessoal, se as moedas querem subir forte, elas vão ter que capturar o fundo do caixote. Vão ter que pegar o fundo aqui e subir. Então, Near, o que ela fez? Ela pegou o fundo, tá, pessoal? Capturou a liquidez. Tá habilitado a subir? Tá. Mas se o Bitcoin corrigir, ele vai puxar para baixo. Não adianta. Ele vai arrastar para baixo. Então, a Near, ou ela vem aqui, segura na base do caixote e explora, ou ela vai tocar este FVG que nós temos lá embaixo, na região dos 1,20, 1,18, 1,16, vai voltar lá nesses fundos, tá, pessoal? Então, NIR, a partir de agora, quem não está comprado, tá? E não tem problema nenhum estar comprado em NIR, pontos de compra, eu ficaria de olho aqui em 1.8 e 1.20, tá? 1.20 já está excelente. Região macro da NIR, você está comprando o fundo da moeda, pessoal. Fundo macro da moeda. Isso aqui é uma região compradora. Não se enganem, tá, pessoal? Com notícias. É aqui que se compra. Não vai querer comprar NIR aqui depois. Certo? O preço justo ou preço neutro de NIR está aqui, tá, pessoal? Ó, 50% da estrutura de NIR, tá? Está em $10, região de $10. Você tem a chance de comprar agora em 2 ou em 1. Então, sim, está pagando muito barato. A NIR fez uma quebra de estrutura, ela captura a liquidez aqui, ó, nesses fundos, sobe para quebrar a estrutura, muda o caráter para um caráter de alta, pelo gráfico semanal, e isso aqui tudo é um processo de mitigação, tá, pessoal? Então, ela pode voltar mais abaixo? Pode, mas é para depois subir e pagar o alvo.
E o alvo está em 13 dólares, tá, pessoal? É a primeira parada de NIR aqui, ó. Esse Inverse Fair Value Gap, e a gente tem a segunda, que seria em 33. Só que os 33, pessoal, isso é um acompanhamento diário, tá? A gente vai ter que ver o Bitcoin, onde o Bitcoin estará, onde a dominância estará, quando o NIR chegar nessa região. Para aí sim, dar para a gente poder acreditar que vai continuar subindo ou não, tá? Isso no grupo de membros eu vou estar acompanhando sempre em tempo real. Aqui nós vamos decidir se vamos realizar partes, se não vamos realizar, se vamos sair fora da moeda, se não vamos, e por aí vai. Beleza, pessoal? NIR, não tem mais o que falar, tá? Compra, caiu, compra. Onde tá? Quer comprar? Compra, não tem problema. Se cair aqui para 1.8, compra também. E se cair para 1.6, enche o carrinho. Se tiver caixa, obviamente. Certo? Então, NIR é isso. Deve subir bastante. Vamos ver aqui, ó, da onde ela bateu na agulhada de sexta-feira, aqui, ó, 1.6, né? Se ela subir no primeiro alvo, dá quase 800%, quase 8x. Isso é o primeiro alvo, tá, pessoal? Pode ser o último deste ciclo também. Isso que eu expliquei, a gente vai ter que acompanhar. Suponhamos que ela caia aqui no 1.20, ó, pessoal. Tá? Com o Bitcoin confirmando todo aquele movimento de correção. 10x em NIR. Tá aí uma moeda de 10x. Beleza? Então, NIR é isso. Por último, a FET, tá, pessoal? Vou falar. Opa, FET não é aqui, é Binance. Isso. Vou falar da FET, que todo mundo que tá querendo saber da FET aí, muitas perguntas da FET. FET é o seguinte, tá, pessoal? Ela veio pegar uma liquidez que eu tinha como alvo, tá? A gente tinha marcado aqui esses fundos, esse fundo duplo, certo? E a gente tinha um alvo logo abaixo. Beleza? Ela veio, furou e foi lá nos 12 centavos, tá, pessoal? Por que ela parou nos 12 centavos? Aí a gente entra numa dúvida. Ela fechou um FVG. Ó, fechadinho, tá vendo? Que é um ponto de interesse. Então, ela tem que voltar mais abaixo? Não. Mas ela teria porquê? Se voltasse, ela teria motivo? Sim, porque pelo gráfico mensal, a gente tem um bloco de ordem aqui, ainda não tocado, tá, pessoal? Aqui deve estar cheio de ordem institucional. Então, quando o ativo, aquilo que eu expliquei antes, quando o ativo para em cima de uma POI, e sobe, e começa a enrolar aqui em cima, isso aqui tende a ser uma armadilha para cair, tocar a POI e explodir. Entende? Então a FET, ela pode, mas isso a gente só vai saber quando acontecer, tá, pessoal? Porque ela veio e fechou um FVG aqui, ela já fechou uma POI. Ela pode dar aqui, explodir, entende? Ela pode pegar aqui, ó, dar um exemplo para vocês, o pavio, tá? A gente pega o pavio, 50% do pavio, que é um FVG, tá? 19 centavos. Ela pode fazer isso aqui, ó, e ir embora, e não vir aqui embaixo. Certo? Então, ela já tocou uma POI aqui, já fechou um FVG pelo semanal, então pode fazer isso. Agora, isso vai depender muito do Bitcoin, né, pessoal? O que o Bitcoin vai fazer? Se o Bitcoin vai confirmar aquela correção, tende a puxar para baixo. Mas não se enganem, a FET é compra, e compra das boas, tá, pessoal? Porque a FET, quando subir, meu amigo, quando subir, a primeira parada de FET é esse bloco de ordem de topo aqui em cima, 2.4. Certo? Se ela vem aqui nos 19 centavos, vamos supor, e não vai lá embaixo, tá, pessoal? Só daqui até bloco de ordem, dá 11x. 11x em FET. Aí depois não vai querer comprar lá em cima, né? Pelo amor de Deus. Então o FET é toda uma região compradora, tá, pessoal? Compra, compra, compra. É compra. Beleza? Pensando já na out season que está por vir. Certo?
E qual que seria o limite aí que a estrutura da FET permitiria? Permitiria que ela vá. Vamos pegar daqui, tá, pessoal? Vou pegar daqui. Vou nem puxar lá do fundo máximo dela. Vou pegar daqui dessa pernada, certo? A gente pega aqui a mínima, ó. Tá? Tá aí. A FET pode sim, acredite se quiser. Ela pode sair aqui de baixo dos 12 centavos, que foi onde ela bateu, né? E pode ir lá em 5 dólares. E aí estamos falando de 40x em FET. E é um alvo estrutural macro dela, tá, pessoal? Então, isso aqui pode acontecer. Seria, o que seria isso aqui? Um pivô? Seria um pivô de alta em FET. Beleza? Então, FET para mim é uma compra, excelente compra para quem quiser. É claro que isso aqui é uma região muito chave de FET, a gente vai ter que ficar de olho. Se ela vai fechar um candle acima, se não vai, semanal, qual vai ser a intenção dela nessa região, certo, pessoal? Porque pode ser aqui o fim da pernada, o Bitcoin entra em bear market e aí volta tudo. Certo? Então, FET é isso, tá? Respondendo aí a muitas dúvidas que o pessoal tem perguntado. Se eu acredito que ela vai voltar lá para os 9, 8 centavos, pode, tá? Uma possibilidade, não tem como ter certeza. Pelo que eu espero do Bitcoin, pessoal, a maior probabilidade seria que sim, tá? Que ela volte mesmo. Que ela parou em cima aqui, ó. E a liquidez da vez vai ser esse pavio. Entende? Ou seja, a gente vai ter uma renovação de fundo em FET aí, ó. Ela vem capturar o pavio, captura o pavio, toca o order block aí sim. E aí começa a alta infinita em FET. Mas isso é uma probabilidade, porque ela pode não ir, tá? Só para deixar claro. Eu já tô compradaço em FET, eu comprei ela aqui em 20 centavos, 21 centavos. Eu comprei ela em 12 centavos e em 23 centavos, tá? Em 12 eu comprei um pouquinho, que tinha me sobrado. Porque foi muito rápido o movimento, quando ela estava abaixo do meu alvo era lá os 32 centavos, ela estava em 20 e poucos, eu comprei. Não quero nem saber. Estava abaixo do meu alvo, comprei. Quando eu vi que ela foi a 12, peguei o que eu ainda tinha e comprei de novo. Então o preço médio está aqui, na região dos 19, 20 centavos, essa região aí. Certo? Se ela fizer isso aqui, vou me desesperar? Não, não vou. Eu, para mim, tô muito bem comprado em FET. Certo? Então, eu comprei visando a out-season, tá, pessoal? Não visando trade. Então, montei minhas posições. Isso aqui é um fundo macro de FET, tá, pessoal? Olha isso aqui, olha essa região. Olha que coisa linda isso aqui. É aqui que se compra. É que nem lá atrás, ó. O cara não comprou aqui. Não comprou aqui. Achou que ia zero. Olha o que o cara perdeu. Entende? Quando a FET virar para cima, pessoal, ela sobe forte, tá? Então, a região é compradora, inclusive o meu preço médio está aqui, está nessa região aqui, ó, como se fosse aqui no passado, antes da pernada de alta. Então, FET é isso, pessoal. Lá no grupo de membros, a gente tem membros que eu passei a call para venda em FET. Ele tinha comprado fundo aqui e realizou aqui em $1. Essa região ele vendeu tudo. Um membro que eu sei. Talvez outros também fizeram isso. E agora está tendo a chance de recomprar e tudo que ele vendeu. $1 para 27 centavos já triplica a mão. Triplica a mão em FET aqui embaixo. E assim a gente vai indo, né, pessoal? Então, o grupo de membros é importante. Com o tempo a gente só está acumulando e ganhando dinheiro, então isso não tende a mudar. E esse ciclo aí a gente tende a capturar toda essa out-season que está por vir, depois que o Bitcoin finalizar o seu movimento corretivo, que como eu passei por vocês aqui por tempo, tá, pessoal? Seria o Bitcoin, seria até 20, aqui é pelo gráfico diário, né? Aquela previsão
do tempo da correção aqui, tá, pessoal? Seria em 20 de novembro, certo? Então temos até, hoje é dia 19 de outubro, um mês. Um mês aí pela frente para o Bitcoin finalizar, ele pode finalizar antes, tá, a correção, mas temos até esse limite aqui, que seria, eu não acredito que ele vai até 4 de janeiro, tá, pessoal, corrigindo. Essa correção tende a ser bem mais rápida que a alta, tá, pessoal? Mais direcional, certo? Então, espero que tenham gostado, que eu possa ter ajudado vocês, quem está em dúvida sobre se as altcoins vão renovar fundo, se não vão. Existe uma grande possibilidade sim, tá, pessoal, renovar o fundo, principalmente com o Bitcoin corrigindo aqui, por mais que ele suba aqui e venha fechar esse FVG, fazendo essa correção, sim, as altcoins vão ser puxadas para baixo, mais uma vez, pernada de baixo, mas daí é a última, tá, pessoal, porque o Bitcoin quando virar para cima, aí a dominância ela tende a cair bastante, tá, pessoal? Então, as altcoins vão subir aí, muitas vão voltar a topo histórico, talvez algumas até rompam seu topo histórico. Beleza? Então, um ótimo final de semana a todos. Espero que eu tenha sido útil de alguma forma. Caso gostou desse vídeo, deixe seu like. Inscreva-se no canal. Semana que vem estarei novamente de volta fazendo uma análise semanal gratuita para vocês aí no YouTube. Faça parte do nosso grupo de membros. Aí você vai ter todo um acompanhamento e durante a semana. Tem chat aberto, análise durante a semana, live. A gente está sempre se falando lá e trocando ideias. Link de acesso na descrição. Um ótimo domingo a todos, uma boa próxima semana. Abraço, até a próxima.